Bem, para a gente concluir essa nossa imersão no mundo da teoria geral do Estado, nós devemos falar agora sobre os chamados sistemas de governo. Pois bem, o que acontece em muitos estados é que o povo precisa ver cumprido dois papéis importantíssimos. Se por um lado o povo precisa de alguém que seja competente o suficiente para conduzir a administração pública, evitar os conflitos e gerar as decisões internas da sua nação, por outro lado, uma nação também precisa de alguém que represente bem no diálogo com os outros estados, com os demais países. Alguém com capacidade, postura, inteligência suficiente para manter intocável aquela imagem de um país perante a sociedade internacional. Então, a essa primeira pessoa, imbuída na solução de conflitos internos, nós chamamos de chefe de governo. A segunda pessoa, ou seja, esse segundo papel, entretanto, que representa a nação perante o resto do mundo, nós chamamos de chefe de Estado. Então, há dois sistemas de governo que merecem a nossa atenção. Vocês sabem quais são? Eu acho que pelo que a gente já começou a conversar aqui, eu acho que vocês já conseguem identificar quais seriam, então, esses sistemas de governo. O primeiro é o denominado presidencialismo, né? Nesse sistema, é a mesma pessoa que realiza as funções de chefe de Estado e as funções internas, né? Das decisões internas da sua nação, ou seja, o chefe de governo. Então, tal pessoa é comumente chamada de Excelentíssimo Senhor Presidente da República, chefe de Estado e chefe de governo. Já o segundo sistema, que recebe o nome de parlamentarismo, a situação é um pouquinho diferente, né? O chefe de governo normalmente é aquele que preside o parlamento, né, na função do primeiro-ministro, que também é chamado de premier, né? A chefia desse estado compete a outra pessoa chamada de chefe de estado. Isso não significa que um não possa realizar o trabalho inicialmente que é conferido para outra pessoa, né? Apenas é importante a gente salientar essas diferenças entre o chefe do estado e o chefe de governo, né? Bem, então, o que a gente conseguiu perceber nesta aula é que, apesar de as origens históricas não estarem devidamente comprovadas, o Estado ele pode ser compreendido como uma pessoa jurídica de direito público, dotada de autonomia para tomar suas próprias decisões com vistas a cuidar dos interesses e dos direitos da sociedade que o formou, né? E nós também definimos nesta aula que o Estado tem alguns elementos constitutivos, né? O povo, o território e a soberania, que são justamente os itens indispensáveis para formar esse Estado. Nós vimos que pelo povo nós entendemos ser um grupo de pessoas com um elemento de ligação, por exemplo, histórico, étnico, linguístico. Por território, nós vimos ser o espaço físico e geográfico que uma nação se instala, né? E a soberania, que é justamente a capacidade de um povo de impor a sua própria vontade por intermédio de uma instituição nomeada e legitimada por ele mesmo, que é o Estado. Outro tema que nós discutimos na aula de hoje é que, entre os diversos tipos de Estado, há dois modelos de extrema significação histórica, né? O Estado de Direito e o Estado democrático de direito. Enquanto o primeiro significa a existência de um conjunto de normas a serem observadas por cada um dos indivíduos que o compõem, o segundo
é formado pelo respeito institucional às liberdades civis e aos direitos que são reconhecidos pelo seu texto constitucional. E aí é importante também a gente deixar claro que se por um lado nós temos todo o poder emanando do povo, por outro lado, a democracia ela precisa ser definida com uma finalidade principal de assegurar os direitos e os interesses de toda a coletividade, né? E cabe ao Estado, né, prestar essas atividades para atingir esse objetivo, né, com esse fim, né? Ou seja, fazer as leis, julgar conflitos, exercer a administração pública em nome desse interesse público, né? E nós vimos que tais atividades são tipicamente o que hoje são os poderes do Estado: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, né? Vimos também sobre formas de Estado, né, que estão relacionados com o modo pelo qual o poder político ele é exercido no território, em função do território, das pessoas, dos bens, né? E aí os estados eles podem classificar em estados unitários, né, onde o poder ele é unitariamente exercido sobre todo o território, e os estados compostos, que significa que aquele poder ele se divide territorialmente em uma gama de organizações governamentais que são distribuídas de forma regional, né? E aí nós temos os exemplos das federações e das confederações que a gente falou aqui também. Ao longo dessa aula nós falamos sobre forma de governo, né, que diz respeito à maneira como os governantes e os governados se relacionam entre si. E aí a gente falou sobre a monarquia como uma forma de exercício vitalício e hereditária por uma só pessoa, e a república, né, que existe uma alternância de poder periodicamente exercido por aqueles. E para nós concluirmos, né, nós apresentamos que os estados também eles estão classificados quanto à maneira como a chefia de Estado e a chefia de governo ela é realizada, né? Quando exercidas ambas as chefias por um indivíduo só, dá-se o nome de presidencialismo. Já o parlamentarismo é o sistema de governo em que a chefia do Estado não é realizada também pelo chefe de governo. Existe um chefe de governo e um chefe de Estado. Bem, na próxima aula, né, nós vamos entrar no primeiro bloco de disciplinas do que nós conhecemos sobre o direito público. E uma coisa marcante que vocês vão precisar observar, que o que vai diferenciar o direito público do direito privado é a predominância do interesse que se quer atingir. E nós falamos na aula de hoje, né, que o Estado ele tem uma função importantíssima, que é a busca pelo interesse público. E vai ficar muito evidenciado que essas disciplinas que compõem o que nós chamamos o direito público, elas são, sem dúvida nenhuma, aquelas que têm como finalidade última atender a esse tipo de interesse e prevalecendo um interesse do público, principalmente em relação ao interesse de indivíduos, ao interesse particulares. Então, leia o material indicado no estudo dirigido de doutrina e na próxima semana nós vamos dar continuidade estudando um pouquinho sobre o que é a Constituição e o que é o direito constitucional e a importância do direito constitucional para nós compreendermos todo o nosso ordenamento jurídico. Bons estudos!